Gabi, eu vou começar de novo, então. Então, boa noite para todo mundo aqui presente. Estamos na semana da VUNESP, que vai ser uma semana diferente de aulas, de formatos diferentes, professores convidados, aulas um pouquinho mais longas, com temáticas diferentes. E hoje eu, professora de História, com os dois professores de Filosofia, o Matheus e o André, a gente preparou uma aulinha para vocês que intitulamos de Mulheres em Guerra. Então, a gente vai falar um pouco sobre a filosofia da Simone de Beauvoir, né? Eu acho que eu pronunciei certo, bem chique. E sobre a filosofia dela, sobre os dizeres dela do feminismo. E depois eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a atuação das mulheres na Primeira e na Segunda Guerra e da situação das mulheres no Talibã. Então, essa é a temática da aula de hoje. Espero que gostem, fiquem à vontade para se manifestar pelo microfone, pelo chat, dúvidas, comentários, angústias, reclamações, enfim. Estamos abertos a tudo, ok? Meninos, quando vocês quiserem começar, eu passo os slides, tá? Só irem me avisando que eu controlo aqui. Tá certo, amiga. Oi, gente, tudo bem? Vocês não me conhecem, né? Eu sou professor do Diurno, meu nome é Matheus, estou aqui no cursinho desde o começo aí do ano. É um prazer estar junto com a Laura nesse tema e com o André, né? Lendário professor de filosofia aqui do cursinho da Unesp. Então, a ideia, né, da Laura foi a gente falar das atuações da mulher da guerra numa perspectiva filosófica. Acho que não poderia ser diferente no meu papel do André como professor de filosofia, trazer uma ideia que não fosse da Simone de Beauvoir e do existencialismo francês, que a gente vai tratar disso mais para frente. Não sei se o André quer falar alguma coisa, se eu posso começar e ele... Sim, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem, todos vocês? Sim, ok? Ok. Uma breve apresentação minha, porque eu acho que a maioria aqui não me conhece, né? Só pelos textos e pelas aulas, né, lidas. Eu sou o André, professor de filosofia do noturno, eu estou no cursinho desde sempre. Não, desde 2010 eu estou como professor e de 2005 a 2009 eu fui aluno. Então, eu tenho um carinho, um amor muito grande pelo projeto. E estou aqui, né, mais uma vez. Eu vou tentar contribuir com um pouco que eu sei de filosofia, e principalmente existencialista, né, da Simone e do Sartre, seu parceiro, companheiro, não só de vida, mas de ideias também. E eu e o Matheus, a gente vai tentar trazer esse lado filosófico, né, por trás do papel da Simone como uma das primeiras, se não a primeira, a levantar questões feministas, né, muito importantes e debatidas hoje em dia. Tá nos planos, né, de cair muito isso ao longo dessas provas de final de ano e início de ano. Muito bem, eu vou começar então, André, a falar da biografia dela e depois, na hora que entrar na parte conceitual, acho que a gente faz a troca. Pode ser? Beleza. Então, gente, só para contextualizar, né? Quem é Simone de Beauvoir, onde nasceu e qual é aí suas obras e seu principal, né, paradigma filosófico, né? Simone de Beauvoir, ela é francesa, nasceu em Paris. E o que é importante sempre que eu acho para o vestibular é saber aí o contexto, né, do século que ela está inscrita, sempre na hora do vestibular é ter esse insight. Ela está aí no século XX, entre 1908 e 1986. Foi escritora, intelectual, ativista e professora. A gente vai ver, né, as produções dela nessa aula, algumas, né? Foi integrante do movimento existencialista francês, tá? Já nos próximos slides a gente vai falar o que foi essa corrente, esse movimento intelectual, e foi considerada uma das primeiras teóricas, como o André falou, se não a primeira do feminismo moderno, né? Ela vai fundamentar daí as bases, né? Já que ela vai investigar a condição feminina da mulher. A gente vai ver isso quando a gente analisar a obra O Segundo Sexo. Sobre isso, então, suas principais obras são O Segundo Sexo, 1949, Os Mandarins, 1954, e Memórias de uma Moça Bem Comportada. Todas essas obras, assim, claro, cada uma no seu enredo, vai tratar sobre uma investigação da condição da mulher e ver aí, né, tudo aquilo que
é modulado pela sociedade que, né, investiga os investiga aí como a mulher é vista na sociedade, tudo aquilo que forma essa estrutura que molda a condição feminina da mulher. Pode passar. Então, movimento existencialista francês. Eu vou só começar e o André pode me complementar depois. Existencialismo, de fato, assim, bem resumido aí nos slides, né? Movimento de uma doutrina filosófica popular no século XX. Vai ter aí com Heidegger, com Kierkegaard, filósofo que a gente não vai tratar hoje, com Sartre, com Simone também. Entre outras coisas, né? O existencialismo, assim, em sua base, né? Vai defender a ideia de o ser humano possuir uma liberdade incondicional de escolha. Para quem lembra de Nietzsche, conhece Nietzsche, já vai ter aquela leitura já do homem no seu, leitura do seu subjetivo, né? Leitura das amarras sociais que aí influenciam o homem no decorrer da sua existência. O existencialista vai se aprofundar nisso. Existencialista, isso tudo da existência, de fato, né? O que o existencialismo, investigando as amarras sociais, contestando a influência da família, influência da igreja, influência de tudo aquilo que pode influenciar o ser humano socialmente, né? A Simone vai ver o que influencia a condição da mulher. Eles vão ver que negando tudo isso, negando igreja, negando família, negando talvez os bons costumes, né, que a gente costuma dizer na sociedade, eles vão ver um problema nisso. Pode acontecer, você negando todos esses panoramas, né? Vai cair aí num vazio, né? Não há um sentido para a vida definido, moralmente estabelecido ou religiosamente determinado. Essa falta de sentido leva à angústia e a um vazio. Cada filósofo vai, né, anotar isso de alguma forma e também estudar, né, como essa negação pode ocasionar aí uma falta de sentido. O ser humano, então, para o existencialista, como eu disse, a importância da liberdade incondicional de escolha, ele possui uma autonomia moral e existencial. Então, o ser humano não, né, a sua essência não precisa ser definida a partir do momento que ele nasce, né? A gente não precisa nascer e, sei lá, se levar para os bons costumes, se levar porque a nossa família fala de nós, ou se levar porque a sociedade quer que a gente seja, né? O ser humano tem uma autonomia moral e existencial para fazer suas escolhas a bel prazer. Né? O Sartre vai falar, então, a existência precede a essência. Então, primeiro a gente existe, e a nossa essência vai ser definida pela nossa autonomia. Dada a importância das escolhas e experiências, existencialistas vão analisar as condições humanas, então tudo aquilo que condiciona a nossa existência. E para Simone, no caso, vai analisar o ser mulher. Aí, o André, se quiser complementar a minha parte. Tá, completando um pouquinho essa Aprofunde. Aprofunde. É muito importante a gente aprofundar no tema existencialismo agora no início, porque para poder entender a Simone, a gente tem que entender qual que é a premissa existencialista, como você explanou nos tópicos, e a gente precisa entender muito bem essa questão do ser, né, que foi levantada lá atrás pelos clássicos, já, mas que teve um papel muito importante nessa doutrina existencialista, nessa corrente filosófica existencialista. O ser, essa existência precede a essência de Sartre, ele vai determinar uma outra frase da Simone, que para a gente poder entender, a gente tem que entender essa existência precede a essência. Eu vou dar um exemplo que eu dou nas minhas aulas presenciais, e para vocês entenderem essa questão da existência. Eu nasci homem, né, biologicamente. Eu nasci com uma sequela de deficiência paralisia cerebral, e isso faz parte da minha existência, certo? Só que para Sartre, isso não determina o que eu vou ser. O que vai determinar a minha essência é o que eu vou fazer com isso, como eu existir. Não é o fato de eu ser homem ou deficiente que vai determinar os caminhos que eu vou seguir, e sim as minhas escolhas. E essas escolhas trazem uma angústia em qual sentido? Ao mesmo tempo que você tem a liberdade para escolher o que você quer ser, você também tem a responsabilidade dessas escolhas.
E essa responsabilidade, não só pelas consequências que você vai sentir, mas as consequências que você vai provocar. Então, essa angústia que vem também pelo nada, pelo ser jogado no mundo, né, como Sartre fala, que ele só joga no mundo, ele não escolhe nada, ele só é jogado no mundo. Pontuando uma coisa muito importante para entender a filosofia de Sartre e da Simone, o ateísmo, né? Eles são existencialistas ateus. Para fazer um parênteses, existe um existencialismo cristão, tá? Que tem um passo atrás desse existencialismo ateu. Por exemplo, você tem uma tesoura. A tesoura ela já nasce com um propósito. Ela já é criada com um propósito. O ser humano criou o objeto tesoura para cortar papel. Então, ali a essência precediu a existência. Quando você tira a imagem de um criador, que seria Deus, no caso do cristianismo, você tira essa essência pré-determinada. Porque ele não diz que o homem foi criado, ele foi jogado. Ele não tem uma função pré-determinada por nada. Nada que é transcendental. Tá? Então, entendendo a premissa existencialista ateísta, é assim. Então, o ser humano não é uma tesoura, não é um objeto que foi criado pré-determinado. Ele é jogado no mundo, então isso faz com que a existência dele aconteça e depois ele se define. Então, essa definição, ela traz consequências e muitas responsabilidades. E essas consequências e responsabilidades traz essa angústia, essa falta não de objetivos, mas falta algo que você se escore, né? Que você tenha num momento difícil, de você ir lá e falar, não, confiar no destino, por exemplo. Né? Então, no existencialismo francês de Sartre e da Simone, não tem essa premissa de ter algo que está olhando para você ou que você tem alguma coisa pré-determinada para fazer. É tudo a sua responsabilidade, tá? Então, isso tem um peso muito grande e isso gera angústia. Na Náusea, no livro do Sartre, que é um romance, né? Não é um livro filosófico, que ele foi um autor, tanto ele quanto a Simone, eles escreveram muito, não só sobre filosofia, mas literatura no modo geral. Ele já tem essa náusea, essa inquietação interna, já é um reflexo da sua responsabilidade e dessa não determinação do ser humano. Pode falar alguma coisa, Matheus? Perfeito. Então, vencido o existencialismo francês, podemos passar, então, para a obra da Simone. O livro mais importante da Simone, o único, acho que é a obra fundamental dela, como a gente pode falar, é No Segundo Sexo, certo? Lançado em 1949, seu livro fundamental, como eu disse. A Simone vai analisar tudo aquilo que formam as condições que caracterizam a existência das mulheres. Como o André falou, então, olhando as suas condições, talvez tentando as negar, né? Você vai entrar num outro, né, aspecto da sua vida de gerar responsabilidades com você mesmo e com aquilo que você faz, certo? Olhando tudo aquilo que submete a sociedade, submete a mulher, que deve ser, vamos lá pegar exemplos clássicos, né? Mulher nasce, então, na sua infância, deve ser uma menina educada, deve ser uma boa, ajudar a sua mãe, né? Isso, né, claro, falando sobre a sociedade impõe, né? Que cresce, deve casar, deve ter filho, deve ser uma avó amorosa, né? Então, tudo isso aí, todos esses são, pode-se dizer, condicionantes, né, da vida da mulher enquanto a sua existência. Simone vai analisar tudo isso, e isso a torna, né, assim, primária nesse aspecto. E aí a gente já pode entender o que vai fundamentar
o feminismo moderno. O resultado, então, como eu coloquei no tópico, será a contestação de todos aqueles valores conservadores do patriarcado que permanentemente excluem as mulheres da economia, da vida social e da política. Que a Simone vai ver, além de analisar todos esses condicionantes, quais os resultados dele? Exclusão. Mulher não pode, né, entrar no mercado de trabalho, deve ter uma vida social limitada, uma vida política quase não participativa, se participativa, a sociedade não deixa ela ir florescer, né? Então, tudo isso foi tão pesado à época que em 1956 o livro entrou para o Index, né, os livros proibidos pela igreja. Fundamentalmente isso, o segundo sexo, o André pode continuar. Análise das condicionantes da mulher. Simone vai analisar suas próprias experiências também, vai usar elas como exemplo, elas e de outras mulheres, e vai ver como isso é injusto, né, usando uma palavra geral, e como isso influencia negativamente, como isso é, vamos dizer assim, errado, né, para a existência feminina. Então, sendo tudo isso, né, a mulher sendo assim, analisando todas as condicionantes, a Simone vai entender que a mulher, na verdade, a feminilidade é posta de maneira secundária, em segundo plano. Por isso, segundo sexo. Acho que o André pode... Continuando sobre o segundo sexo e esse segundo plano, que eu achei interessante o gancho. Esse segundo plano, na maioria das vezes, vira até um objeto, né? A mulher, ela passa a ser considerada pela sociedade, e abrindo mais um parênteses, é uma época entre guerras, e isso influencia diretamente na filosofia, diretamente. Porque o homem, a mulher, que é mais uma coisa que a gente precisa desmistificar e falar. Quando a gente fala o homem, a gente fala de sociedade no geral, homem e mulher, né? Como a língua, ela também tem os seus vícios. E quando fala mulher, é só uma categoria do ser humano. Então, aí já é um erro, né? Mas, voltando. Então, entre guerras, e a guerra, ela influencia muito, porque a sociedade, ela está vendo o homem capaz de fazer atrocidades inimagináveis. E aí eles começam a se questionar qual é o papel do ser humano no mundo. Isso influencia muito os pensadores a buscarem uma razão para o ser humano, uma razão para a existência humana. Por isso, esse período ele influencia muito nessa linha de pensamento existencialista. Sobre o segundo sexo, sobre o que o Matheus falou, em segundo plano, que eu puxei às vezes até objeto. Eu queria fazer alguns comentários sobre isso e que a gente, na filosofia, a gente também reflete muito, né? E eu gosto de fazer muitas reflexões sobre os pensadores e pensadoras, no caso da Simone. Quando a gente pensa na mulher como segundo sexo, como algo condicionado ao homem, que a Simone também vai falar sobre casamento, sobre maternidade, né, que a gente vai ver mais para frente, a gente tem que entender que é como se fosse uma escravidão, como se fosse um tratamento que foi dado aos negros, um tratamento que é dado a algum tipo de fragilidade encontrada em determinada parte da sociedade. Por que a escravidão aconteceu? Os negros chegavam, aqui no Brasil, por exemplo, né, vieram nos navios negreiros e eles eram muito fortes fisicamente, só que eles não tinham nenhum tipo de instrução. Então, eles eram facilmente dominados, né, pelos brancos. Então, isso fez com que reforçasse a escravidão. E a mulher, ela, biologicamente, ela foi forçada a se manter frágil ao longo dos anos, ao longo dos séculos.
E essa fragilidade física que foi imposta pela sociedade fez com que a mulher aceitasse essa condição de segundo sexo, de ser um objeto. É uma reflexão que a gente precisa fazer e é uma das coisas que a gente precisa combater, que essa fragilidade física muitas vezes fez com que a mulher aceitasse essa condição de ser de necessitar de um homem, da força braçal do homem para sobreviver, para se manter dentro ter um papel na sociedade, né? E na maioria das vezes, isso eu posso até fazer um comentário da minha família, né? Que a minha família, a minha mãe, ela sempre foi muito submissa ao meu pai. Sempre foi. E eu conheço várias mulheres assim. E por mais que eu fale com ela, converse com ela, ela não consegue ser diferente. Nunca conseguiu. Ela tem alguns rompantes, né? Que influenciada por mim, mas ela não consegue. Porque durante a vida toda, o meu pai, ele forçou ela a não trabalhar. Ele forçou ela a ficar dentro de casa, cuidando da casa, porque ele queria manter ela ali. É a mesma coisa que a sociedade faz, sempre fez com as mulheres. Manter elas ali por perto, só que sempre submissas, sempre se sentindo inferiores, tá? Dependentes, né? Uma palavra muito importante também é manter a mulher sempre dependente do homem. Esse é o ponto, um dos pontos-chave, né? Que faz com que a mulher aceite, muitas vezes, porque ela se sente dependente, né? Pode prosseguir, Matheus. Perfeito, André, perfeito. Eu trouxe essa passagem, gente, não sei se todo mundo conseguiu ler, né? A Força das Coisas, se não me engano, é um livro da autobiografia dela, alguma coisa assim, algo que ela vai tratar das passagens da vida dela, e ela comenta sobre a escrita do segundo sexo, né? Eu disse como este livro foi concebido, quase que fortuitamente, querendo falar de mim. Percebi que precisava descrever a condição da mulher. Comecei a olhar as mulheres com um olhar novo e fui indo de surpresa em surpresa. Contei sistematicamente como elas se criam, da infância à velhice. Examinei as possibilidades que este mundo oferece às mulheres, as que lhes são recusadas, seus limites, suas oportunidades e a falta de oportunidades, suas evasões, suas realizações. Seguindo o slide. Então, só, né, coloquei esse slide aí mais para meio que concentrar esse termo, né, para quem se cair, Simone de Beauvoir, lembrar, né, da questão condição da mulher, né. Porque o que a Simone de Beauvoir, entre tudo que o André também complementou, vai perceber, né? Crítica à condição que as mulheres são moldadas na sociedade. Como a gente já disse, a sociedade cria os papéis sociais dos homens hierarquicamente superior e das mulheres, como a gente falou, como segundo plano. A sociedade cria esses papéis e estimulam eles como naturais. Então a mulher nasce, né, desde o nascimento, segundo a Simone de Beauvoir, pela análise da Simone de Beauvoir, desde o nascimento submetida a condicionantes, né? Condicionantes esses, como a gente viu, que limitam as possibilidades, que trazem limites, né? Dos mais diferentes aspectos, políticos, econômicos, sociais, principalmente. E é isso que a Simone vai estar preocupada, né? E como ela vai se opor com isso, né? Esses papéis não são naturais, a sociedade estimula isso e coloca as mulheres na posição de submissa. Né? Então, só nesse aspecto, assim, para firmar isso mesmo, para deixar, né? Falou de Simone de Beauvoir, falou de análise de condição da mulher. Não sei se sobre isso o André gostaria também de... Essa condição da mulher vai daquilo que a gente falou, né? Ela já nasce condicionada ao que a sociedade já impôs, né? Ao homem, ao papel do homem como chefe, como o que toma as decisões, né? Então, ela já nasce condicionada a certos afazeres, né? Então, é muito importante mesmo essa condição da mulher. E ligar isso a ela condicionada
algumas situações que já são pré-determinadas, que vai contra o que a gente já falou também, que não existe isso, e é por isso que ela escreve e é tão importante, né? Não existe nada pré-determinado, ou não deveria existir. Perfeito. Posso Vou aí? dar uma descontraída filosófica nessa questão da condição da mulher. A minha avó, ela é bem vó mesmo, porque ela tem 92 anos, então é uma mulher muito antiga. Ela tem muitas questões dessa coisa da condição da mulher. Vou exemplificar uma para vocês. Uma vez fui eu e meu namorado almoçar na casa dela, aí ela olhou para mim e falou: Laurinha, não vai colocar comida pro Vitor? E eu fiquei, ué, vó, ele tem 2 braços, 2 mãos, ele pode ir até lá e se servir. Mas ela, tipo assim, não fala pensando que é minha obrigação, mas é que é um negócio que já tá enraizado ali nela, entendeu? Minha avó é viúva há muitos anos, mas sempre teve ali servindo. Então, tipo, o papel dela é servir, é tá ela que tem que limpar a casa, ela que tem que deixar tudo arrumado. Então, eu dei o exemplo dela por ser uma pessoa que, né, tá vivendo muito mais anos que tudo nós. É uma direção que a mulher está condicionada dessa servidão do lar. É importante essa palavra que você usou, Laura, servidão, que vai também aquilo que eu falei, que isso tem muito a ver também com a questão da escravidão e de manter, né, aquela pessoa fragilizada para ela te servir. Perfeito. Eu trouxe essa frase, na verdade, eu trouxe ela porque a última vez que caiu Simone de Beauvoir no Enem, aí foi exatamente essa frase. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher, né? A frase fundamental da Simone de Beauvoir. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualifica o feminino. É uma frase bem marcante, né? Ninguém nasce mulher, como a André falou. Então, a gente pode falar, existir, né? E não deveria ser, né? Carregado de aí condicionantes que fazem a mulher exercer o papel social que ela exerce atualmente, né? Isso deveria ser contestado. Sobre a frase, André, ninguém nasce mulher, torna-se mulher, isso eu acho interessante ser. Isso é muito a existência precede a essência, né? Isso. Muito, Eu puxei para muito. você porque lá no começo você falou sobre isso. Sim, a existência precede a essência. É como se fosse, como se a mulher já nascesse mulher e com os papéis que ela deve fazer, que é o que ela falou: servir o homem, ser mãe, casar e ter um papel sempre inferior ao homem. Então, para Simone, a mulher não nasce mulher, não essa mulher que a sociedade rotulou, né? Ela torna-se mulher, mas a mulher que ela quer ser e que ela pode ser, né? Então ela torna-se mulher. E mais para frente a gente vai aprofundar um pouco mais sobre esse torna-se mulher e como a gente vai entender isso que a Laura vai falar mais para frente também sobre as guerras. Perfeito. Então, gente, chegando então primeiro análise, né, dos condicionantes. Segundo passo, o que fazer com isso, né? Então, beleza, mulher tá condicionada, vamos reconhecer isso. Segunda etapa, vamos lutar contra isso. Aí chega a emancipação da mulher. Emancipar-se né, expandir-se socialmente, expandir-se em questão de direitos, questões sociais, questões que seja, né, conseguir se emancipar para participar, florescer na sociedade. Em Simone, fica evidente, como ele disse, a defesa da mesma pela emancipação social da mulher, então que a mulher passe a poder participar, né, de tudo aquilo que a sociedade propõe, que as oportunidades cheguem até ela e ela consiga gozar de todas elas. A autora condena, como a gente disse, a submissão da mulher à vida doméstica. Esse estado a afasta da vida econômica, da vida do trabalho, sobretudo da vida política, como a gente já falou bastante. O que é imprescindível para Simone de Beauvoir, para a mulher alcançar a emancipação, para começar essa luta? Tem que começar de algum lugar, né?
pensar em revolução direta, né? Mas para Simone, de fato, é imprescindível a participação da mulher na vida social, ocupando, por exemplo, como a própria Simone, que foi ativista, movimentos sociais, sindicatos, postos de trabalho. Só assim, né, ocupando espaços, né, essa primeira etapa para naturalizar, então, uma paridade futura, né, é a ocupação da mulher. A mulher luta para a libertação dessa condição feminina imposta pela sociedade. Já que é assim, né, já que é injusto, já que foi moldada a sociedade dessa forma patriarcal, machista, para Simone, então, a emancipação da mulher começa aí, né, ocupando espaços. Né, isso fortalece, trabalha, ruma para a emancipação. André. Essa emancipação. E, e eu me lembro de algumas aulas que eu dei, e alguns amigos, meus professores e até alunos, e não existe revolução silenciosa. Então, a mulher, ela precisa se impor, ela precisa... Eu sei que existe, porque eu já vi, né, claro, existe muito, na mesma proporção que aumenta o feminismo, aumenta o antifeminismo, na mesma proporção, ou até mais, porque é a grande maioria. Só que isso não pode fazer a mulher recuar, como você colocou aqui. Ela precisa participar, ela precisa se colocar presente, né? A Simone fala, ela precisa se colocar presente, ela precisa se tornar a mulher que ela acredita ser o ideal. Isso parte dela. Isso faz também o gancho naquela responsabilidade que a gente tem por criar a nossa própria essência. Se você não concorda com como a mulher é tratada, seja uma mulher diferente e lute pela diferença. Então, é isso que é a responsabilidade do existencialismo, né, que a Simone levanta, e todos os existencialistas levantam, e o feminismo deve levantar. Perfeito, pode passar. A Andressa colocou aqui uma questão interessante no chat, que ela falou que essa cultura ainda está presente desde a infância da menina até pelos brinquedos. E sim, né? Enquanto os meninos estão lá, tipo, montando umas pistas maior da hora e com 50 exércitos de hominho e tem o Batman. Não que, tipo assim, as meninas não possam comprar isso, né? Possam, mas estou falando que a sociedade induz que as meninas comprem lá o kit de fogão. Quando eu era criança, eu tinha uma pia que você colocava água, né? Tipo, era um tancão assim, colocava água e ficava lá lavando louça. Gente, como assim? Eu odeio lavar louça, é a pior atividade doméstica para mim. E é esses brinquedos, sabe? Com Tipo, certeza. nossa, muito ruim. Não, e eu achava o máximo, né? Coitado, nem sabia, tava sendo alienada o tempo todo. E aí a boneca, né, pra gente, porque tem um instinto materno, né? Desperta o instinto materno, e princesa, e noiva, e isso e aquilo. Tipo, eu só queria brincar com o Batman também, né? Por que não? Sim, e na vida adulta também, né? Eu lembro que minha namorada reclama muito que, por exemplo, os homens desde pequenos eles são motivados a se reunir, sei lá, e fazer atividades, né? Minha namorada sempre fala assim, nossa, as mulheres não têm, tipo, lá, uma equipe para jogar bola, para jogar vôlei, por exemplo, né? São, porque por causa dessa coisa de ser limitada, sei lá, ficar em casa e atividades caseiras, tal, isso desde o começo. Então, o primeiro ponto que o André já antecipou para a gente vai tratar de, né, algumas condicionantes específicas das mais polêmicas que a Simone investiga. Né? A Simone primeiro vai questionar a instituição do casamento. Né? Para as mulheres, como a gente sabe, a gente vê isso na sociedade, o casamento muitas vezes é o destino tradicionalmente oferecido às mulheres pela sociedade. Então, a mulher lá, aos seus 20 anos, já vai ter uma pressão da avó, da mãe, da irmã mais velha, que, pô, você vai demorar muito para casar? Você vai casar agora? Tem que ir atrás de homem, hein? Né? Não casar, né? Aquela mulher que não casa, quase sempre vira um estigma. Vai assombrar a família, a sua prima vai comentar, a sua avó. A solteirona, Tá solteirona, né? Tá lá, a prima Que encalhada. competitiva. é encalhada, A prima tipo encalhada. competitiva.
Isso, exato. Isso, né? Porque do mais que a gente faz brincadeira daqui, é uma condicionante feminina que afeta a liberdade, da autonomia da mulher. Isso, pois a condição feminina interpreta as mulheres como um ser insuficiente. Essa é a principal crítica que a Simone vai fazer, que o André já antecipou, no outro pode virar objeto, que necessita da relação conjugal com o homem. Ter essa visão da mulher precisar casar, para Simone é um problema a partir do momento em que ela se torna um ser insuficiente, né? Parece para a sociedade que a mulher necessita da relação conjugal com o homem para se realizar. Então, a autonomia da mulher, para ela ser uma mulher autônoma, ou seja, uma mulher com um pouco mais de liberdade, ela precisa ter o casamento, precisa ter a relação com o homem, a relação com um parceiro do sexo, do primeiro sexo, né? Do sexo masculino. Essa visão, então, por óbvio, né? Como a gente disse, não permite a liberdade feminina, a independência da mulher, então se torna assim impossibilitada. Né? Então, essa instituição do casamento, aquilo que limita a mulher, é um estigma pré-estabelecido e torna ela, então, um ser insuficiente, um ser que precisa do matrimônio para se realizar. Isso, como o André antecipa, sempre errado, injusto, tosco, quase. Ela perde, você usou outra palavra importante também, autonomia, né? A mulher sendo condicionada ao casamento, ela é condicionada à submissão, porque a autonomia vem do homem, né? É o homem que tem que tomar as rédeas da família, e isso é o que a sociedade impõe, né? O casamento, a obrigatoriedade, deixando claro também, Matheus, Laura e alunos, isso que a gente tá comentando aqui da Simone, que a gente fala, que a sociedade, isso, são coisas que estão enraizadas na gente. A Laura já comentou da avó, eu comentei da minha mãe. Eu tenho certeza que todos vocês já presenciaram esse tipo de coisa como natural, como se fosse algo natural. E não é, e não deve ser, né? Porque não existe uma natureza inferior ou superior. A natureza é igualdade. E é o que a Simone busca nas palavras e no feminismo e todas as mulheres. A Diandra falou um negócio sensacional no chat, que ela falou assim, quando ocorre o casamento, tem a fala, eu os declaro marido e mulher, ou seja, o homem já era homem, torna-se marido. A mulher se torna mulher, não esposa, como se ela precisasse do casamento para se realizar. Sim, né? Tipo, como se a gente... Eu nasci neutra aqui, né? E casei Exato. com mulher. Isso é muito bizarro e, tipo assim, hoje eu acho muito legal que a gente vê uma desconstrução, tá certo, tá certo. Daquelas Desconstrução. piadinhas de desconstrução, obrigada, né? Nossa, desconstrução foi duro, essa vai pro YouTube. Dessas piadinhas chatas de tipo, ai, game over, de ai, eu vou fugir do casamento, tipo, oi, alguém tá te obrigando, é um sequestro, se for, fala agora, porque isso é muito chato, as pessoas, ai, não pode mais brincar com nada, tipo, mas isso não tem graça, entendeu? Como se a gente precisasse muito do casamento e isso fosse um fardo para os homens, que na real eles quisessem, tipo, viver livres e sem compromisso, mas que tem que lá, tipo, meio que vir fazer um favor para nós mulheres. Então, eu gosto que hoje em dia o pessoal já tá, ei, não faz isso, que não é legal. Vou fazer mais um parênteses assim, sobre o casamento e como a gente começa a perceber que isso está enraizado mesmo. O homem, quando casa, a mulher é como se fosse um troféu, né? Ah, é um troféu, é um prêmio que é meu, né? Meu. E a mulher, quando casa, ela tem, eu tô segura agora, eu tenho alguém para cuidar de mim, que eu preciso, né? E, na verdade, isso na prática é o inverso. Só que para instituição casamento, como isso é pregado, né? É como se o homem não precisasse da mulher,
e a mulher necessariamente precisasse do homem. Fantástico. Primeiro é falar aqui da Diandra, né? Que essa abstração que ela teve, fantástica. Fantástica. Muito legal. Muito legal mesmo. Pode passar, gente. Segundo ponto, então, a segunda condicionante que a gente também trouxe para analisar aqui, dentre as polêmicas, contestação à maternidade, né? Maternidade, que a gente sabe também é uma condição, um fator da condição feminina. No começo da história lá, as mulheres eram lidas, assim, né, no alto patriarcado nascente, raiz heterodoxo. A mulher era isso e apenas, né, dona de casa e para fazer guerreiros, né, para a guerra, né? Então era lida como a mulher responsável, a pessoa, o ser humano, né, responsável apenas por procriar, né, para abastecer aí a sociedade aí inicial, né, nossa, aí pensar em Esparta e sociedades guerreiras, né, porque a mulher seria então ela a responsável então apenas por, né, procriar e cuidar da casa. A mulher é vista na sociedade ainda hoje, né, por exemplo, como aquela parte responsável pela gestação, criação e cuidados dos filhos, né? Ser mãe é uma das características impostas por aquilo que a gente falou do papel social da mulher, né? A mulher vai chegar lá, então agora sim, casada, né? 35 anos, falou, nossa, vai passar a sua idade de ter filho, hein? Você já está planejando isso com o seu marido, né? Então vai ter esse estigma, que também é uma condicionante, né? Aí se você fala, não, estamos pensando, isso quando é mulher que não consegue. Então, aí é uma crise inteira, né? Então essa também é uma crítica que a Simone vai fazer, vai olhar para isso e ver isso também como uma outra condicionante feminina. Simone não critica a vontade da maternidade, né? Pode querer ser mãe, mas sim o fato de essa ser uma imposição social que pode retirar a liberdade e a autonomia das mulheres. Se você quer ser mãe e usa querer ser mãe com a sua autonomia, com a sua liberdade, ó, quero ser mãe porque eu tenho essa vontade, pô, eu tenho essa autonomia, quero porque eu quero ter um filho, quero ter essa experiência e tal. Se isso for por você mesmo, né, se os, livre, né, aí da imposição, né, de certa forma, se você está usando da sua autonomia para querer ser mãe, para Simone tudo bem, qual é o problema? Se você precisar ser mãe para abastecer aí esse sistema patriarcal, que isso tira a sua liberdade, e isso aí diminui a sua autonomia, né? A autora levanta ainda a importância da ocupação das mulheres no meio empregatício, isso também, a gente já falou já também, mas é uma condição para a independência. Tá. Sobre a maternidade, posso completar? Esse é um caso um pouco mais delicado que a gente precisa levar em consideração algumas coisas para a gente tentar entender o porquê que isso acaba se tornando um peso. Quem trabalhou aqui, pessoal de Franca, né, sabe que aqui o polo calçadista, né, então são fábricas de calçado, é indústria. E quando você contrata uma mulher jovem, existe a possibilidade dessa mulher ser mãe, certo? E existe o afastamento remunerado obrigatório dessa mulher. A empresa ela vai deixar de ter uma mão de obra e vai arcar com os custos dessa mão de obra que não está tendo, certo? Isso é uma coisa que é levada em consideração no meio empregatício para diminuir o valor da mulher. E a gente muitas vezes não pensa nesse ponto, né? Isso está ligado à maternidade. E outra coisa importante, a maternidade é algo que é da mulher, né? O homem, ele não vai carregar o filho. A mulher vai. O homem vai ser pai. O que aconteceu ao longo da história e que tornou a maternidade um peso foi a responsabilidade de ficar só sobre a mulher. É esse o ponto que a Simone combate. Por isso que a maternidade não deve ser algo condicionado à existência
da mulher, porque ela sabe, né? Ela convive isso e ela já refletiu sobre isso, que na sociedade de hoje, da época e de hoje, de sempre, essa condição da maternidade vai aprisionar a mulher em muitas partes da sociedade, no emprego, na dependência da mulher, porque a mulher ela vai ficar mais frágil nesse período, ela vai precisar de mais cuidado nesse período. Só que ao invés da humanidade, da sociedade, trazer essa maternidade como algo responsável pelas duas pessoas, tanto pelo homem quanto pela mulher carregar o filho, né, fisicamente, ela ficou com essa tarefa e com esse fardo, né? A maternidade, em muitas horas, ela se transforma num fardo, é isso. É por isso que a Simone questiona essa maternidade condicionada, porque em muitos momentos ela vira um fardo. Isso foi não só pela natureza imposta, porque mesmo que seja imposta pela natureza, porque é a mulher que vai gerar o filho, se desde sempre isso fosse algo dividido, né, isso teria sido amenizado. Mais para frente a gente vai ver um pouquinho mais, não sei se vai ter tempo hoje, mas a gente pode discutir um pouco mais em outra aula sobre esse ponto, e porque é algo muito profundo de reflexão que a Simone levanta e que o feminismo levanta e que a gente percebe na sociedade que isso tem um impacto muito grande na posição da mulher, tanto no emprego quanto na vida social no geral. Sim. E a maternidade, no próprio relação empregatícia, né, ela acaba sendo um problema para a mulher, né? Porque o direito do trabalho, muitas vezes, ele falha, né, em garantir os direitos de uma mulher que fique grávida, né? Eu lembro que eu faço estágio em escritório, né, de direito trabalhista. Aí tem muito caso, que é um clássico, que chega no escritório, que é o seguinte: uma mulher trabalhando no cartório, por exemplo, comentou com a outra que estava com sintomas de gravidez, né? Então, uma gravidez ainda de primeira semana, 2 semanas. Ela só comentou com a colega de trabalho dela, a colega de trabalho dela comentou com os outros e chegou até o dono do cartório, certo? O dono do cartório não teve outra, né? Óbvio, ele fez o óbvio. O que ele fez? Demitiu a mulher. Se ele não demite, tem que pagar Exatamente. a quantia, né, que ela tem para ficar em casa, né? Que ela tem direito, né? Esqueci, enfim, tem o direito você recebe, né, o seu salário e pode ficar em casa, né, enquanto está grávida, né? E ela foi demitida, né? Antes de fazer o teste de gravidez. Então, ela não tinha nem documental isso, né? Para ela estar no primeiro sintoma, por ter fofocado, a fofoca espalha. Chegou Porque no se chefe, ela documenta, ele ficava preso isso, a isso. é isso. Para pagar mesmo, para não ter que pagar de gravidez, né? O bônus, né? De gravidez. Uhum. Mandou ela embora. Isso eu vou no meu escritório, né? Mas isso acontece todo dia, em todo lugar, né? Só isso para a Às gente vezes ver nem um casa, exemplo. comeu ali um salgado azedo, deu enjoo, pronto, foi demitida. Mas não, ela estava grávida mesmo depois. É, tava mesmo? Tava Ai, grávida. foi E bom esse foi o disso. problema que ela foi no escritório. Ela falou, pô, o cara mandou embora, tava grávida, preciso receber o negócio. Ó, a Andressa falou assim no chat. E hoje em dia, eu, como mãe, acho absurdo as mulheres. Acho absurdo a mulher às vezes desabafar e se colocar como uma mãe cansada e ainda ter que afirmar que ama o filho. Como se estar cansada da demanda de ser mãe e mulher fosse uma ingratidão. Sim, tipo, você não pode cansar, tem que ser 100% gratidão, resiliência, tipo, porque recebeu a bênção de Deus, né, que é o filho, e aí você não pode cansar. E, gente, é muito exaustivo, assim. Eu não sou mãe, mas eu participo ativamente da criação de 2 sobrinhos meus. Então, eu sei que, tipo, no período que eu fico com eles, que não é um período de mãe, que não é um período integral, já é muito exaustivo, imagina para mãe, que é mãe integralmente ali, entendeu?
E aí, quando você se queixa de algo, nossa, mas você está sendo muito ingrata com as coisas da vida. E essa questão da maternidade, ela é muito legal e muito bem abordada no conto da Aya, né, na série The Handmaid's Tale. Gente, essa série, para quem nunca assistiu, procura, tem um monte de site aí. Ela é perfeita, é uma distopia da Margaret Atwood, eu acho que é assim que pronuncia o nome dela. E é uma sociedade em que as mulheres, tipo assim, tava tendo um problema, né? Uma queda na taxa de natalidade, que é, de certa forma, normal em sociedades mais desenvolvidas. E aí eles criam uma chamada República de Gilead, onde existem as aias, que são mulheres que são designadas para casa, para dentro de casas de casais, e a única função delas é procriar. Então, elas estão ali para engravidar, dar o filho para o casal e depois ir para uma próxima casa. Porque, tecnicamente, o problema da baixa taxa de natalidade é das mulheres. Tipo assim, não existem homens inférteis, é só a mulher que está tendo problemas ali. E além desse fardo da maternidade, é bom ser mãe quando é de menino, né? Vou digitar aqui para você no chat. Deixa eu terminar de falar e eu já mando aqui. E não, hoje em dia, assim, nas sociedades ocidentais, isso não é mais visto com esse peso, mas, por exemplo, Esparta. Nasceu menina, geralmente jogavam lá do penhasco, né? Tinha que nascer bom e menino. Aí, por exemplo, na Índia, é ruim quando nasce menina, porque quando vai casar, o pai da noiva tem que ir lá e pagar o dote. Se é mãe e pai de menino, você que recebe o dote. Então, legal, vamos ter meninos ao invés de mulheres. Então, a todo momento, além, tipo, da maternidade, ainda você tem que ter, e tem que ter um filho homem, que não é para procriar você mesmo. Isso é muito pesado. Vamos continuar. Então, para já nos finalmente aqui sobre a Simone de Beauvoir, para a Laura poder falar das mulheres no período da guerra, né, a Simone vai falar também de uma preocupação dela, né, que a luta tem que ser permanente, essa briga, a mulher para se emancipar, né, para buscar seus direitos, tem que sempre se manter atento, né. O alerta da autora também vai em razão à fragilidade das conquistas, né? O machismo, o patriarcalismo, o cristianismo ortodoxo são raízes que impedem a liberdade definitiva das mulheres. Então isso está enraizado, gente, há 21 séculos, né? A gente pode se dizer, né? Então a luta é contra uma história inteira que a gente carrega até o dia de hoje, né? Não tem como ser simples, né? Não tem como. Então por isso que a luta é permanente, né? A mulher estar submissa na sociedade tem sido uma preocupação do patriarcalismo, uma preocupação do cristianismo ortodoxo desde sempre, né? Então é uma briga de 21 séculos, né, contra isso, para mudar isso, para expandir direitos, para movimentos sociais crescerem, né, e positivarem aí o que eles anseiam, que nem o caso que a gente está tratando aqui, né, a igualdade de gênero. Simone alerta quanto ao conservadorismo que sempre há de assombrar o progresso, né? Aqui a gente está vendo, então, né, a gente está vivendo atualmente um período conservador, né? Viemos de um período breve progressismo, de progresso, né? Progressismo assim social, né, econômico, pode-se dizer assim, mas principalmente aqui na pauta o progressismo social, e hoje com o Bolsonaro vivemos um conservadorismo. Conservadorismo esse que se valoriza de quê? De machismo, patriarcalismo, né, aí religiosidade aí ortodoxa, né, que oprime, né, não gosta de movimentos sociais de emancipação feminina, muito menos, né? Simone vai alertar contra isso e também alerta em crises, né? A humanidade tende ao conservadorismo, né? Já que o progressismo aí ele derrapa às vezes, né? E realmente derrapa. A sociedade vai tender a olhar para o outro lado, vai se conservar. E se conservar é uma atitude que imprescindivelmente vai falar com o patriarcalismo, vai falar com o machismo, vai falar com a religiosidade ortodoxa. Ortodoxa, quem não sabe, né, enraizada, né? Vista a letra na letra, né? Na ponta do lápis mesmo. Nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes,
você terá que manter-se vigilante durante toda a sua vida. Aí, você quer falar, André, sobre... Posso? Porque esse aí é o último slide, eu vou só ler ele, aí você pode rematar tudo. Sim. Sim, beleza. Então, como a gente disse, o óbvio, né, aqui, né, nesse slide, né, a importância da Simone para o feminismo, para embasar o feminismo, né, tudo que ela disse, né, que embasa o feminismo aí moderno, né. O pensamento de Simone é anterior a ditas teorias feministas. Claro, existia teorias feministas antes da Simone? Existia, como a André até alertou. Mas, né, antes, assim, né, do movimento feminista, assim, massivo, vamos dizer assim, né, popular, né, muito bem estudado, agora fundamentado em correntes, enfim. A autora, ela se afirma politicamente como feminista em 1972, em uma entrevista à revista Novel Observator. Aí eu peguei um texto da Djamila Ribeiro, que fala aí da importância... Djamila Ribeiro, que é uma filósofa brasileira, escreveu, acho que é Quem Tem Medo do Feminismo Negro, algo assim, o livro dela. E a importância da Simone para o feminismo é que a obra da autora, falta um aí, pensa a mulher sobre a condição da mulher, traz experiências concretas de mulheres, traz um ganho enorme para nós, porque começamos a entender as imposições da sociedade. A última frase fundamental: ninguém nasce tendo consciência das opressões que sofre. Né? Reflita. Portanto, Simone fundamenta o gênero como uma condição social. Em outras palavras, há uma autocaracterização da sociedade diante da figura da mulher, isso a gente já falou. A mulher é o outro homem, né? Como a gente ensina no casamento, é aquilo que, né, a mulher não se vê como ela mesma, é vista pelo homem como submissa, inferior, né? No casamento, como a gente já falou, a mulher precisa do homem aí para meio que expandir suas liberdades, ter um pouco mais de autonomia. Essa visão, novidade para a época, vai impulsionar a luta pela paridade de gênero presente no século XXI. Aí a frase final. Pode arrematar, André. Bom, sobre esse finalzinho aí, e sobre essa frase de a mulher, né? Se a gente prestar atenção, a mulher é como se fosse um não-homem, né? Ela não é uma mulher, na maioria das vezes. Ela não é algo... ela não existe. Ela existe como um não-homem. Por isso que para a sociedade ela precisa de um homem para se completar. Né? E esse é um dos pontos importantes da filosofia da Simone. E para finalizar, né, é um tema um pouco complicado. E nas aulas presenciais, eu tenho muito cuidado para falar sobre isso, e hoje eu vou falar com muito cuidado também. Porque eu respeito e entendo a opinião de todas as pessoas. A influência da moral cristã na submissão da mulher é muito grande também. Muito grande. E isso, quando eu falo moral cristã e quando eu falo negativamente sobre a moral cristã, eu não estou falando mal de Jesus ou da Bíblia, ou de Deus, ou da fé, né? A fé é algo necessário para o ser humano, necessário. Só que a moral cristã, ela é constituída pelos homens, né? A igreja é uma criação humana, né? Então essa moral, ela mantém ao longo dos séculos essa submissão feminina com a naturalização do casamento como uma obrigatoriedade, a obrigatoriedade da maternidade, que a Laura comentou, e na hora eu já lembrei do que eu queria falar sobre isso, que você não pode, e uma aluna também falou sobre estar cansada, né? E você não pode ficar cansada porque você já tem um presente de Deus, que é ter um filho. Isso é como se fosse um sacrilégio, né? E são coisas que, se a gente
parar para pensar, elas sempre esteve aí, né? E sempre estão aí ao nosso redor, porque a gente é criado em volta da moral cristã, né? Por mais que a gente siga outra religião, quando a gente quando a gente se define, né, segundo o existencialismo, quando a gente cria a própria essência, a gente às vezes consegue ter essa escolha, né? Mas enquanto a gente não tem essa noção de escolha, a gente é criado assim. Eu fui criado assim, provavelmente a Laura foi criada assim, o Matheus, quando criança, eu falo, né? E essas coisas a gente vai carregando ao longo da vida se a gente não conseguir desconstruir, se a gente não conseguir, segundo Nietzsche, né, que é o filósofo do martelo, da martelada, se a gente não conseguir voltar para esses valores e quebrar eles e tentar encontrar outros, a gente vai seguir. Isso acaba sendo não natural por natureza, mas natural pela sociedade. A gente acaba seguindo, né? Como a Simone mesmo diz, em conflitos, em momentos difíceis, o natural é o ser humano se voltar para o que é mais cômodo, né? E o que é mais cômodo? É seguir o que todo mundo faz, deixar isso natural. Então, é uma filosofia muito importante que a gente falou hoje e, e que a gente poderia falar até muito mais, né? Mas o tempo vai acabando e a Laura tem que falar muitas coisas ainda. Palminha para os meninos, que foi sensacional, eu adorei, muito, muito, muito bom. E agora chegou a minha vez, que eu estava ansiosa para falar. Gente, depois de entender e termos toda essa aula aí da filosofia da Simone, que foi incrível e muito construtiva, vou falar para vocês um pouquinho da atuação das mulheres na Primeira Guerra, na Segunda Guerra e do momento delas agora lá no Afeganistão, em Cabul. E assim, foi só nesses momentos que as mulheres, né, tiveram participações em guerras ativas? Não, né? Fiz um recorte temporal, que também não dá para falar de tudo. E escolhi o recorte temporal porque é o que estamos mais ali na contemporaneidade, é o que está mais perto dos temas que a gente está abordando no momento das aulas. Então, vamos começar pela Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial simbolizou ali nos tempos modernos, tem um pernilongo aqui, a primeira saída da mulher do âmbito doméstico para o âmbito social, para a vida ativa. Isso não quer dizer que 100% das mulheres viviam nesse âmbito doméstico, né? Tinha mulheres que trabalhavam uma coisinha aqui, outra ali, mas, né, para a gente escrever em pedras, a maioria das mulheres era dono do lar, mãe, esposa. Então, ela não estava ali no mercado de trabalho, né? Só que, o que acontece? Começamos a guerrear. Então, todos os homens, né? Todos os peões importantes da sociedade, os vistos mais fortes, foram convocados para guerrear, né? Para o fronte de batalha. Só que, se todo mundo foi para a guerra, se todo mundo foi matar e morrer, né? Não está existindo só a guerra, né? Como que a cidade vai continuar funcionando? Como que o país vai continuar funcionando? Como que o estado, como a vila, como a rua, o comércio local, tudo isso ainda tem que andar. Então, esse é o momento que as mulheres, visto que seus maridos, filhos, irmãos, pais, saíram de casa para ir para o fronte de batalha, elas precisam assumir essa posição de mulher trabalhadora. Então, elas vão trabalhar na indústria, vão trabalhar no comércio, na agricultura e principalmente na produção bélica. Então, a Primeira Guerra Mundial, onde a mulher vai mais se destacar é na produção de armas, de mísseis, de munição, em tudo. Trabalharam também no fronte de batalha, porque
é uma guerra extremamente mortífera, então, assim, ela vai demandar muito mais gente do que tem, ou seja, vai demandar muito mais homens do que a sociedade tem a oferecer. Não é um momento que a taxa de natalidade está lá em cima para ter tanto homem para fornecer para o exército. Então, elas vão para o fronte de batalha também, mas não é atuando na artilharia ali, e sim como mecânicas, cozinheiras, motorista de caminhão, de ambulância. Então, no que precisasse delas ali, e extremamente importante, elas estavam de prontidão para atuar nesse momento da batalha. E aí elas se veem no momento de agora eu posso reivindicar meus direitos. Por quê? Todos os homens estão lá no front, estão batalhando, tem pouquíssimos homens nas fábricas, nos comércios, assim, ficava aqueles que o governo julgava não ter muita aptidão para participar do exército. Então, esses sim continuavam trabalhando. E aí as mulheres, vendo que elas estavam ali em maior peso, controlando toda a produção, tanto de alimento, tanto de consumo do local em que elas estavam inseridas, elas perceberam que se elas parassem de trabalhar, tudo parava. Então, elas começaram a fazer greve para reivindicar melhores direitos trabalhistas, um salário digno, horas trabalhistas que fossem assim maleáveis, né? Não vamos colocá-las para trabalhar 16 horas por dia, que não vai dar certo. Começaram a reivindicar o sufrágio, que vai ser uma conquista muito demorada, não vai acontecer assim em massa. Mas quando elas perceberam que elas tinham esse controle, que se elas entrassem em greve, não tinha quem colocar no lugar, porque estava todo mundo lá morrendo na trincheira. Então, eles precisavam sim da mão de obra feminina, e foi esse momento que elas, pô, é agora. Agora a gente vai se unir e vamos queimar esse sutiã em praça pública. E aí, na França, as mulheres que trabalhavam ali na indústria bélica eram conhecidas como, vou ter que parar para ler, munitionetes, que eram as mulheres que faziam munições. Então, um quarto de toda a produção bélica, né, que era o que estava tendo maior demanda na época, era formado por mulheres. No comércio, a mão de obra feminina era 20% superior aos anos anteriores da guerra. Então, até 1914, as mulheres não tinham tanta participação. Começou a guerra, 20% da produção começou a ser feita por mulheres. As britânicas, as estadunidenses e as alemãs, né, no final da guerra, conseguiram o direito do sufrágio. Então, depois de tanta greve, tanta manifestação e tanta reivindicação, elas conseguiram o sufrágio. As italianas vão conseguir só no final da Segunda Guerra. E que mais que faltou aqui? Eu esqueci. Mas, em principal, que estava ali no conflito, as italianas vão conseguir só no final da Segunda Guerra. E aí, quando a guerra uma hora vai acabar, os homens vão voltar para casa e eles vão querer o emprego de volta, claro, né? Como assim? Tem uma mulher trabalhando no meu lugar, gente. Eu fui ali, voltei 4 anos rapidinho, perdi o emprego. Os homens vão querer que as mulheres voltem ao lar, né? Que voltem à condição de servidão de como mãe, como esposa, como doméstica, porque eles querem ocupar os espaços que eles deixaram antes de ir para a guerra. Só que as mulheres, agora que elas sentiram que juntas têm um poder maior, não vão deixar que eles ocupem assim tão facilmente, então vai ter uma resistência feminina muito forte e elas vão continuar ocupando esses cargos trabalhistas. E aí, como a guerra matou muita gente, né, foi um momento muito mortífero da história, começou a ter um programa dos principais governos envolvidos na guerra para proibir o controle de natalidade. Então, qualquer método contraceptivo nessa época está proibido, porque assim, morreu muita gente, a gente precisa repor essa galera que foi embora, né? Então, vamos aí cumprir o seu papel como mulher, vamos ter filhos. E aí, esse período foi um período que teve, assim, um crescimento da natalidade maior, lógico, porque
não tinha direito a nenhum método contraceptivo, era algo ilegal, então surgiu uma galera nova aí. Só que esse não é o momento do baby boom. A gente vai ter o baby boom lá no final de 45, mas não é agora. Segura o baby boom. Aí trouxe para vocês algumas imagens das mulheres trabalhando aqui, ó, numa produção, acho que isso é o quê? Um míssil, uma granada, sei lá eu. Muito brava, do tamanho dela. Aqui as munitionetes trabalhando na produção das munições. Isso aqui eu nem sei o que que é, mas a mulher tá lá, tá trabalhando, tá presente. Se alguém souber o que é essa máquina aqui, pode me contar, mas eu não faço ideia. Deve ser alguma coisa que está fazendo munição, né? Parece que isso aqui é uma munição, mas não vou afirmar com toda certeza. Aí alguns cartazes, né, tanto exaltando ali o trabalho da mulher e colocando o quanto ela era importante, mostrando que enquanto, ó, tá vendo, o homem tá indo aqui para a guerra e a mulher se vestindo para trabalhar, que eles precisavam disso no momento. Aqui elas atuando no fronte de batalha como mecânica. Isso é dentro de alguma fábrica de tecidos, pelo que eu tô vendo, né? E aí chegamos no momento da Segunda Guerra Mundial. Falei muito rápido, compreenderam? Alguém quer comentar? Quer recapitular? Vocês que sabem, pode me interromper à vontade. Eu falo meio desenfreado, então, se quiser falar, tem que interromper. Mas então, recapitulando para vocês entenderem, os homens saíram para o fronte de batalha, o comércio, a indústria, a agricultura ficou carente de mão de obra. As mulheres assumiram esse papel, vendo o poder delas nesse papel, reivindicar os direitos, reivindicar o sufrágio, reivindicar o seu espaço, né, como mulheres que trabalham e ganham ali o seu próprio sustento, e algumas aí vão ter os seus direitos mantidos nesse pós-guerra, ok? Na Segunda Guerra Mundial, eu coloquei a fotinha dela aqui, que, gente, juro, esqueci o nome da mulher, mas depois eu pesquiso e coloco para vocês lá no grupo. Mas ela foi a responsável por decodificar decodificar bem interior, nem dá para enganar de onde eu sou, uma máquina alemã chamada Enigma. Então, os alemães usavam o Enigma, né, a máquina, para enviar códigos ali e ninguém sabia o que eles estavam conversando. Aí foi a mulher braba lá e decodificou a máquina, descobriu como ela funcionava e dessa forma ela interceptou milhares de mensagens alemãs. Então, até eles se darem conta que o negócio deles não estava funcionando mais, já caiu por terra, minha filha. Ela já tinha feito mundos e fundos. Então, na Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter uma diferenciação do que foi a atuação das mulheres na Primeira Guerra. Elas vão continuar assim, trabalhando no comércio, na indústria, na agricultura. Na agricultura não tanto mais, né? O mundo já se desenvolveu um pouco mais, mas agora elas são também engenheiras, são pilotas de avião, supervisores de produção, e agora elas eram não só nesses bastidores, nesse making off, mas agora elas eram também recrutadas. Então, a Inglaterra foi o primeiro país que começou a disponibilizar e abrir o serviço voluntariado. Não é, Johanna, é alguma coisa com M. Se alguém dos meninos quiser pesquisar aí rapidinho, quem decodificou a máquina Enigma, aí coloca aqui no chat para nós. Tem o filme do jogo da imitação, né? Que é o carinha lá que ele inventou o computador, né? Mas o Enigma foi ela que decodificou. E é alguma coisa com ele, tenho certeza. Então, a Inglaterra foi o primeiro país que abriu essa possibilidade das mulheres se voluntariarem para guerrear mesmo, pegar ali a bazuca na mão e pau neles. Só que o voluntariado não era muito grande, né? Porque quem que quer se voluntariar para ir morrer? Eu não ia gostar de ir. E aí a demanda começou a ser muito grande de pessoas para participar na guerra. Então, em 1941, a Inglaterra iniciou o recrutamento. Então, agora você podia estar tranquila lá na sua casa e do nada chegar uma carta do governo falando
Não é. Nossa, gente, eu vou ter que pesquisar aqui. Por que eu não coloquei o nome da mulher no slide? Decodificadora do enigma alemão. Ai, tá bom. Eu vou me perder se eu ficar pesquisando. Depois eu vou achar. Vamos embora. Onde eu estava? Ah, começou o recrutamento de mulheres. Então, você estava lá tranquilo na sua casa e chegar uma carta do governo falando: vamos participar do fronte de batalha. Então, agora a mulher pilotava o avião, pilotava o caça, pilotava um tanque, um caminhão, pegava nas armas e matava geral mesmo. Então, era uma participação muito mais ativa do que a participação na Primeira Guerra, que tipo, você pode participar, mas nem tanto. Essa participação não vai ser tão grande na ideologia nazista e fascista, mas principalmente na nazista, porque a ideologia nazista pregava que o modelo de mulher ariana era a mulher do lar, era a mulher doméstica, era a mulher que ficava para preparar o lar para a volta do marido, que cuidava dos filhos, que preparava o filho para a guerra. Então, como eles pregavam, e o nazismo tinha uma propaganda muito forte, que esse era o modelo de mulher ariana, as mulheres ali que eram mais adeptas ao conservadorismo acabavam não querendo também se rebelar contra isso. Então, tanto no nazismo quanto no fascismo, né, tinha essa coisa um pouco mais velada da participação feminina. Aí eu tenho essa citação que eu coloquei do autor Rago, que eu achei incrível, que fala: a guerra vai forçar tanto as mulheres quanto os homens a situações em que os homens vão deixar de ser heróis e vão mostrar sua fragilidade. Aquela ideia de que o homem é poderoso, é viril, é irracional, a guerra acaba com tudo isso. Então, assim, a Primeira Guerra foi muito mortífera, mas a Segunda Guerra vai ser muito mais, né? Porque a indústria bélica já se desenvolveu absurdamente, então você tem um poder aí de matança maior e a mortandade vai ser grande. Os homens vão assim, não vão se sentir mais no poder de conquistar e de resolver todos os problemas do mundo, porque a participação deles não vai ser mais suficiente. Então agora eles precisam de literalmente todo mundo. Tanto que quem já assistiu Jojo Rabbit, o filme mais fofo do mundo, muito triste, isso, Juliana, exatamente esse nome. Viva! Mavis Batey ou Betty, alguma dessas pronúncias. Essa é a mulher, tem uma foto dela vem aqui, já eu mostro para vocês. Mas no filme do Jojo Rabbit, eles mostram lá que tem a juventude hitlerista, né? Então eles preparam até mesmo as crianças para participarem das batalhas. Então, assim, a virilidade do homem, né, a figura dele como um ser indestrutível, caiu por terra, porque agora eles precisam sim do apoio das mulheres, da participação ativa das mulheres no conflito, porque sem elas o negócio ia ficar pior do que foi. Essa é a Mavis, já até esqueci. Exatamente. O homem lá no fronte de batalha parou e pensou, gente, mas como assim eu não sou o suficiente? Como assim eu tô morrendo aqui e tá vindo uma mulher me salvar? Ah, não, isso é inadmissível. Lógico que feriu o ego de muitos deles, né? Então, muitos, principalmente os alemães, viam como inadmissível uma mulher participar da guerra, porque e quem tá cuidando da casa? Como assim? Quem que tá preparando o jantar, gente? Que absurdo. Então, tinha essa figura de tipo, se você tá aqui, quem que tá lá? Né? Não pode, não venha participar. Então, essa é a Mavis novinha, na época que ela descobriu o funcionamento da máquina Enigma. E essa aqui ela vem já posando com a máquina. Então, esse era aí o dinossauro usado para eles para enviar as mensagens codificadas, né? Para passar estratégias, tipo, sei lá, plano de batalha, coisas do tipo. E ela interceptou. Essas aqui são. Não, essas aqui eu não consegui enxergar a nacionalidade dela. Mas
são mulheres, né, marchando rumo ali à guerra, ao fronte de batalha. Aqui também, ó, a gente vê uma participação, tipo, muito grande de mulheres no conflito. Aqui atrás tem uns homens, mas as mulheres estão aqui em primeiro plano. Essas aqui são russas, porque eu pesquisei especificamente mulheres soviéticas, então eu sei que elas são russas, e dá para ver também pela vestimenta de muito frio. E essas aqui ficaram conhecidas como bruxas noturnas ou bruxa dos ares. Um desses dois. Ah, a professora esqueceu tudo, gente, que negação. Mas eram mulheres da aviação soviética, bruxas da noite. Nossa, hoje os cursistas estão me salvando 100%. Bruxas da noite, mulheres da aviação soviética que ficaram conhecidas por promover inúmeros ataques à noite, claro, a partir de caças, né? Então elas iam lá e bombardeavam cidades impiedosamente. Então, essas aqui são elas aqui recebendo treinamento antes de começar os trabalhos. Essas aqui foram duas que ficaram bem famosas na época, que foram as que tiveram mais assim reconhecimento da aviação soviética. Então você vê que assim, lá na Primeira Guerra, o que veio mais de imagem das mulheres trabalhando? Agora tem mais imagens do que das mulheres participando da guerra. Uma breve pesquisa no Google Imagens vai te dar essa diferenciação. Quando você pesquisa mulheres na Primeira Guerra, aparece mulheres dentro de fábricas. Quando você pesquisa mulheres na Segunda Guerra, aparece mulheres participando do conflito. Então, a Rússia, né, a União Soviética, no caso, foi o país que mais recrutou mulheres para a participação do conflito. Agora, um momento importante, que é as mulheres e o Talibã. Então, assim, fugiu um pouco, passou-se uns aninhos a mais aí da Segunda Guerra para o momento de agora, mas meu objetivo era o quê? Trazer um panorama para vocês entenderem e também dialogar um pouco com a frase da Simone, que é que em tempos de crise, de desentendimento político, os direitos das mulheres não estão 100% garantidos. Então, acho que como é um assunto muito atual e que eu tenho, assim, pode ser que caia, assim, no vestibular, não sei quando as provas são feitas, porque isso foi lá para meados de setembro, eu acho, mas é um tema pertinente para vocês entenderem como, sim, em momentos de crise política, os direitos femininos não estão 100% garantidos. Fora isso, alguma dúvida do que ficou na Segunda Guerra Mundial? Quem quer falar alguma coisa? Deixo vocês à vontade. Caso não, vamos começar aqui. No início do século XX, falando. Beleza, Mari, beleza, Diandra. Mas se tiver uma dúvida atrasada, pode falar aí. No início do século XX, falando mais especificamente das mulheres de Cabul, do Afeganistão, porque depois vai ter um adendo aí no slide que vocês vão entenderem que tinha sim uma diferenciação entre a situação das mulheres urbanas, das mulheres rurais, mas no início do século XX, eu não vou arriscar falar o nome do governante, mas se quiserem minha pronúncia bonita, eu vou falar que é a Manullah Khan, que era o rei afegão da época, né? Porque o Afeganistão era uma monarquia. Ele promoveu um governo que buscou garantir os direitos das mulheres. Então, nesse momento, coloquei ali no cantinho uma fotinha que depois vai estar em maior plano para ilustrar que as mulheres não sempre praticaram a hijab. Hijab, é isso. Que é o ato de cobrir o corpo. Então, ele buscava garantir os direitos das mulheres. De que forma? Construiu mais escolas, diminuiu a idade mínima para o casamento, né? Evitando que casamento entre crianças fosse permitido. Entre crianças, não, entre mulheres, crianças e homens muito mais velhos.
O casamento forçado era proibido, então a mulher tinha que consentir, tinha que estar ciente de que ela queria se casar com aquela pessoa, queria participar daquela união. As regras rígidas de vestimenta também foram proibidas, então, apesar da religião islâmica ser majoritária no território, as mulheres poderiam optar ou não em praticar a hijab. É hijab ou hijab? Eu falo hijab, que H para mim tem som, mas se alguém quiser corrigir. E aí, em 1964, as mulheres conquistaram o sufrágio. O que é sufrágio? Sufrágio é direito ao voto. Então, quando a gente fala em sufrágio universal, é que homens e mulheres podem votar, né? Sufrágio masculino, só homens votam. Nunca teve um momento de sufrágio feminino, então não vou falar que só mulheres votam. Mas elas conquistaram o sufrágio, então elas conquistaram o direito de votar, né? Assim, cada lugar tem sua especificidade. Então, tinha uma idade mínima, tinha que, por exemplo, ser letrada, esse tipo de coisa. Aí, em 1973, teve a deposição de Mohammed Daoud Khan, que era filho do Amanullah, então eles são ali da mesma família, da mesma dinastia, e foi proclamada a República do Afeganistão. Neste momento da República do Afeganistão, as mulheres continuaram aí com todos os seus direitos garantidos, então estava indo tudo bem. Começaram a ter maior participação no parlamento, agora elas poderiam ser eleitas para cargos públicos, né? Então ela podia ser, por exemplo, uma deputada. E isso era um momento de auge de direitos. E agora elas poderiam frequentar também as universidades que estavam crescendo, estavam ganhando mais notoriedade no território, então as mulheres podem participar também, né? Em 1979, a União Soviética invadiu o território do Afeganistão, mas até então isso não influenciou muito na perda ou ganho de direitos das mulheres. Na verdade, ajudou na equidade de gêneros, então agora as mulheres tinham mais participação social. Então, por exemplo, você via uma mulher trabalhando com uma frequência muito semelhante do que você via um homem trabalhando. Não era algo raro de se ver na rua ou na universidade. Na educação, 45% era a porcentagem de professoras. Quando eu li o artigo que falava desse dado, eu achei a escrita dele meio problemática, que colocou que 45% dos professores eram mulheres. Então, se está falando que já é as mulheres, por que já não falou que é as professoras, né? Tive esse questionamento no momento. Então, 45% era a porcentagem de professoras em toda a educação. Um número muito significativo para o momento. Aí, durante a influência e o controle soviético do território do Afeganistão, as mulheres também foram proibidas de ser ali um troféu, como dois homens estão lá disputando por um motivo X. Aí, quem ganhou leva a mulher. Então, essa prática foi proibida, elas não podem mais ficar como item para selar uma disputa. Também o casamento forçoso da viúva com o cunhado não pode mais. Então, o que acontecia? Eu sou casada. Meu marido morre, eu obrigatoriamente tenho que casar com o irmão dele, caso ele tenha um. Aí, isso tem no Caminho das Índias. Amo novelas, vou sempre trazer como exemplos. A mãe lá do principal, o marido dela morre e ela tem que casar com o irmão dele. Então, isso era uma prática comum durante o regime soviético, foi uma das conquistas aí do que foi abolida. A disparidade entre mulheres urbanas e rurais eram grandes. Por quê? A informação não corre do mesmo jeito em ambos os lugares. Então, as mulheres que estão ali no centro de Cabul, né, no centro da capital, elas são mais informadas, elas estão mais no centro de discussões, e isso ocorre até no dia de hoje, né? E as mulheres rurais estão mais afastadas da informação, do centro de discussões, de participar de manifestações, de, sei lá, de propagação de ideias.
Então, elas eram mais tradicionalistas, elas eram mais apegadas aos ensinamentos do Islã, então elas tinham opiniões e comportamentos um pouco diferentes, né? As mulheres que viviam mais afastadas dos grandes centros urbanos praticavam com mais frequência a hijab. Então, a hijab é um ato, né? Não é o nome da vestimenta, é o ato de se cobrir. Então, lá na religião islã, eles pregam que a mulher tem essa obrigatoriedade de andar coberta. Então, as mulheres mais afastadas, desde antes disso ser obrigatório, já praticavam voluntariamente a hijab. Aí, essa aqui é uma foto das mulheres no início dos anos 60, tipo, não tão de burca, não tão de véu, tão andando como mulheres ocidentais. Aqui também uma foto, um retrato de uma família entre a década de 60 e 70. Outra foto de um grupo de mulheres nesse mesmo período, entre 60 e 70. E aí, em 1996, é que a situação começa a mudar, porque o Talibã, pela primeira vez, assume o poder do governo afegão. E aí é que tudo vai mudar na situação das mulheres. Tudo que elas tinham conquistado, tudo que. Ih, minha bateria tá acabando. Tudo que elas tinham conquistado, tudo que era de mais bonito na participação delas, foi abolido brutalmente. Então, elas não têm mais direito à educação, não têm mais direito a emprego, não podem sair sozinhas na rua, só se elas forem acompanhadas por um homem. Tem que começar a fazer tem que começar a ser adepta da hijab, ou seja, elas têm que usar a burca por completo, não pode aparecer ombro, mão, pescoço, cabeça, olho, nada. É essa imagem aqui que vocês estão vendo no cantinho, que elas têm que se vestir durante o governo talibã. Então, tudo que elas lutaram para conseguir ali, tipo, por uma participação, foi abolida. Nesse momento, a gente também tem um problema de crise sanitária muito grande, porque, assim, as mulheres não têm direito a estudar, exceto um caso. Elas podem se formar em áreas da saúde. Por que elas podem se formar na área da saúde? Porque somente mulheres podem atender mulheres. Só que as mulheres que tinham essa condição de se formar, né, na área da saúde acabavam fugindo do território. Então, acontece que você tem um déficit na formação de mulheres médicas, enfermeiras, e aí as mulheres que não podem ser atendidas por homens têm problemas de saúde, elas não conseguem ir ao médico porque não tem médico suficiente. E não é assim de tipo, ah, tô doente, vou no médico e uma médica vai me atender. Porque era isso, só que você tinha que ir acompanhada de um homem. Então, toda a informação da médica para o paciente era passada para o homem, e aí o homem repassava a informação para a mulher. Então, se ele quisesse repassar um negócio que não tinha nada a ver, ele repassava o que ele quisesse, entendeu? Que não era uma conversa direta ali entre a profissional de saúde e a mulher. Era um negócio distante. Daí, passado anos, em 2001, os Estados Unidos, né, entra ali no conflito e derruba o regime do Talibã. As mulheres vão ter uma reconquista gradativa dos seus direitos, né, vão conseguir respirar um pouco. Então, elas podem voltar a trabalhar, podem voltar a estudar, frequentar as universidades, podem sair de casa sem ter que ser acompanhada por alguém do sexo masculino, não eram obrigadas a usar a burca, então praticavam a hijab se quisessem, e podiam ocupar cargos públicos, podiam fazer parte das discussões do parlamento, podiam estar ali participando ativamente das decisões de onde elas estavam inseridas. Então, esse é um momento aí em que os Estados Unidos, né, toma o governo de volta não, porque nunca foi deles, mas toma o governo da mão do Talibã, então as mulheres têm um pouquinho essa liberdade maior. E agora, em 2021,
o Talibã, de novo, assumiu o governo afegão. Sim, tipo assim, lá nas primeiras imagens, elas se vestiam como elas quisessem. Aí depois de tipo, ó, tem que usar hijab. Aí depois não pode mostrar mais nada, entendeu? Então, há muitos casos, como esse da fotinha aqui, que depois vocês vão ver ela maior, em que, gente, 2 minutos para pegar o carregador, não calculei que ia acabar a bateria. É rapidinho. Pronto, gente, perdão, achei que ia aguentar, né? Mas a bateria viciada é isso aí. Há casos, como por exemplo dela aqui no parlamento, né? Não estou nem no parlamento, depois eu vou comentar sobre o que foi esse caso, de que elas não podem nem mostrar as mãos. Eu sei que já deu o tempo, né, das 10h30, mas é a última parte, eu só vou concluir. Então, em 2021, teve a retomada do governo pelo Talibã. As mulheres agora não podem mais fazer manifestações. Então, tipo assim, quando tem uma manifestação, o governo tem que ser informado qual o teor da manifestação, que cartazes vão ser usados, o que vai estar escrito nesse cartaz. E é lógico que quando elas chegarem lá e falar uma manifestação em prol dos direitos, às vezes vão falar, não pode. Então, as manifestações estão proibidas. Segundo, né, o líder ali do governo talibã, as mulheres vão ter os seus direitos permanecidos, só que segundo as interpretações deles da Sharia, que é a lei islâmica. Então, o que ele entender lá da lei islâmica é o que vai sair o direito da mulher. Desde então, ela já perdeu muita coisa, ou seja, essa interpretação está bem ruim. Então, foi abolido o Ministério dos Assuntos da Mulher. Então, tudo que era tratado exclusivamente nesse ministério não pode, né? Assuntos de saúde, de educação, de trabalho, que eram tratados dentro do ministério, não tem mais. As mulheres não podem praticar esporte, porque, segundo o líder do governo talibã, não há motivos para uma mulher praticar esporte. Tipo, não tem por que ela praticar, e pode ser que durante a prática desse esporte, ela acaba expondo alguma parte do corpo dela, né? Isso é muito perigoso. Não pode mostrar as mãozinhas durante a partida ali de cricket, por exemplo. Então, elas não podem praticar esportes, isso porque os direitos vão ser mantidos. E aí, eu trouxe algumas notícias para vocês de 2021, de setembro, que foi quando ocorreu a tomada. Talibã confirma que mulheres poderão estudar em universidades, mas separadas de homens. Então, tem que ter uma sala para homens e uma sala para mulheres, mas as universidades alegam que elas não têm a estrutura para fazer isso. Então, provavelmente, elas vão acabar ficando sem espaço. E se tiver poucas mulheres na sala de aula, elas têm que ser separadas por uma cortina. Essa foi a declaração. Talibãs querem que as afegãs se cubram e apoiem sua ditadura. Cobertura da cabeça aos pés, cobertas da cabeça aos pés, 300 mulheres defendem em Cabul o Emirado Islâmico e protestam contra a influência ocidental. Então, essa foto aqui, ó, é as mulheres lá dentro do... De onde que elas estavam? Tipo, dentro do parlamento, né? Estavam lá protestando a favor do governo do Talibã, cobertas inteiramente, não há nenhuma manifestação de identidade, né, delas aí, e elas estão protestando a favor aí, tipo, falando que essa influência ocidental faz mal para a região islâmica e isso vai contra os preceitos. Então aí a gente já não sabe se elas estavam lá voluntariamente, porque parte das mulheres realmente acreditam nisso, ou se rolou uma, tipo, ou você vai ou você morre. Eu não sei,
na notícia também não fala, então fica no ar o quão voluntário foi essa participação delas aqui. E aí eu trouxe um trechinho que eu achei interessante, falando que no Irã ele é obrigatório, ele no caso é o uso do véu, é o hijab. E na França, na Holanda e na Bélgica está proibido em lugares públicos, ou seja, não pode usar o hijab em lugares públicos. O hijab parece que eu estou falando de um item, né? Mas não pode usar o véu em lugares públicos. O véu islâmico desperta opiniões diferentes por todo o mundo. Na Europa, a França foi a pioneira na proibição. A Bélgica veio em seguida, em 2011, e desde o ano passado, o governo holandês multa com 405 euros o uso da burca ou do niqab, que é um tipo de véu. Então, a burca é o azul, que cobre o corpo todo, e o niqab é o que cobre, assim, dos olhos, a cabeça e os ombros. Os véus que tapam completamente o rosto no transporte coletivo, em escolas e prédios públicos. Desde o dia 1º de julho deste ano, em Lago Maggiore, na Suíça, também é proibido cobrir o rosto completamente. Não há uma menção direta, mas a lei inclui peças como o burca e o niqab. Na Espanha, não há uma lei nacional, mas em pelo menos 30 cidades da Catalunha, o uso do véu em espaços públicos já virou caso de tribunal. Isso, ó, essa é a burca. A burca é azul, cobre o corpo todo. Esse é o niqab. Esse aqui também. Tipo, não é igual a burca que cobre tudo. Você tem pontos de visão que estão expostos. Esse era o último slide. E só para concluir, comentando da notícia, essa proibição do véu em espaços públicos em países da Europa, eu interpreto ela como um pouco xenofóbica, porque tem muitas mulheres que fazem o uso da hijab voluntariamente, né, como parte da religião islâmica. Então, você ser proibida de manifestar um preceito da sua fé em um território é sim um ato de xenofobia. Gente, passei uns minutinhos, eu sei, peço desculpas, mas queria concluir, queria mostrar para vocês, principalmente essa parte das mulheres no Talibã. Então, se tiver ficado alguma questão. Eu não vi, a Johanna falou assim: tem uma obra fotográfica que chama O Desaparecimento das Mulheres. Estava rodando pelas redes sociais, eu vi no Facebook, fiquei bem impressionada. Eu acho que eu sei, né? Uma que tem a mulher em vários quadrantes e que a cada quadrante ela vai vestindo a burca cada vez mais e desaparecendo cada vez mais. Eu acho que é dessa que está falando. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, quiserem falar agora, fiquem à vontade. Se quiser, podem mandar depois no chat. No chat não, no WhatsApp, em qualquer lugar. Mário, eu que agradeço a sua presença de todos. Eu sei que o horário, né, não favorece, que já está tarde, mas obrigada a todos por terem vindo. E profs de filosofia, o Vinícius perguntou se tem alguma indicação de livro existencialista. Eu indicaria a Náusea do site. Eu também. Para iniciar, eu acho que é muito bom. Sim. Porque não é um livro filosófico, né? Ele é filosófico, mas não é de filosofia. Isso, perfeito. E se for Simone, é Segundo Sexo. E eu tenho um filmezinho também para indicar, que eu devia ter indicado já, mas eu lembrei agora, que é O Sorriso de Mona Lisa. Assista. É um ótimo filme. Do nome. Assistam. Muito a ver com a aula. Vou parar a gravação aqui, então. Beijos e boa noite para todos. Beijo, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Laura. Até mais, obrigado. Prazer.